Obrigado, Pedro. Obrigado a todos por estarem aqui. Antes de abrir para perguntas, eu queria só fazer um esclarecimento. Durante o dia de ontem, principalmente hoje, muitos de vocês, colegas da imprensa aqui de Minas e também do Rio, fizeram consultas a mim, mas desde o início dos primeiros contatos com o clube, houve um pedido do clube, uma solicitação para que não fizesse nenhum tipo de comentário. Então, em respeito ao clube, a decisão do clube, eu acabei não atendendo vocês, sempre tive uma relação muito franca, muito tranquila com a imprensa. Eu tenho certeza que aqui vai ser dessa forma, mas eu precisava fazer esse esclarecimento aí antes disso, ok? Vamos lá para as perguntas. Bom dia, Zé, Ricardo, Rafaela Potter, do Globo Esporte. Zé, a gente já conhece um pouco da tua carreira, né? Então, até quando você foi anunciado, antes de ser anunciado ali na expectativa, então a gente já puxou um pouco. Mas você chega num outro momento, num outro clube, então eu queria que você comentasse um pouco como é que você chega com suas características de trabalho, seu estilo de trabalho, mas como é que você vai adaptar isso ao Cruzeiro, que certamente você já deu uma boa acompanhada, como chega agora nessa reta final de temporada. Bom, certamente acompanhei o Cruzeiro nos últimos dias, de forma mais afinca, né? Acompanhava o Campeonato Brasileiro de uma forma geral, mas entendo que, desde os primeiros contatos que foram feitos, entendia que podia trazer e contribuir para o clube. Desde o projeto seletivo, daquilo que foi colocado pelos gestores do clube, me senti muito alinhado com tudo aquilo que o Cruzeiro estava desenvolvendo e vai desenvolver ainda. As conversas foram se adiantando. Eu acredito que, como você falou, os momentos são sempre diferentes. Mudança de clube, qualquer mudança, o momento passa a ser um momento novo. Mas eu acredito e confio muito naquilo que o clube está produzindo, no clube está construindo. Passei em clubes anteriores que também tiveram esse tipo de processo e hoje surfam em ondas muito melhores, maiores, e por isso que venho para ser mais um componente dessa reconstrução do clube. Tomara que tudo dê certo e a convicção é que a gente pode entregar aquilo que o Cruzeiro pediu. Bom dia, Zé. Seja bem-vindo aqui. Opa. Mike Costa, da Trivela. Seja bem-vindo a Belo Horizonte. Você chega com certa desconfiança da torcida, principalmente pelo último trabalho no Japão, que não correu tão bem. Eu queria saber o que não deu certo lá e o que vai ser diferente para esse trabalho aqui no Cruzeiro dar certo. Muito obrigado e seja bem-vindo novamente. Obrigado. A gente entende que cada momento, como eu falei com a sua colega, é distinto, né? O momento do Japão era totalmente diferente, uma cultura nova. Chego no clube com uma dificuldade muito grande de pontuação, a gente já tinha uma situação bem complicada, conseguimos recuperar bem, mas não foi suficiente para a gente conseguir o objetivo lá, né? Mas entendo que todos os profissionais que trabalham com futebol passam por momentos de oscilação e também momentos de maiores conquistas e também aquelas que não dão tão certo nos processos. Entendo que, da mesma forma que esse processo lá no Japão talvez não tenha dado tanto resultado, outros aqui no Brasil, com classificações para Libertadores, Sul-Americana, tenham dado. E é isso que a gente espera, poder estar alinhado com tudo que o Cruzeiro pensa, entregar excelência, porque essa é nosso mantra. Trago comigo uma comissão técnica muito competente e, juntando com as pessoas de extremo calibre que temos aqui no clube, o caminho para que a gente busque os resultados. Logicamente que o sucesso de um esportivo de um clube ele é multifatorial. A gente não pode estancar em um apenas, né? Então, conto com todos os atletas, conto com a motivação de todos eles. Eu entendo tranquilamente a insatisfação da torcida, o momento é um momento sensível, e, por isso, o que a gente pode entregar é trabalho, dedicação, isso não vai faltar, eu tenho certeza. Ninguém aqui vai estar em zona de conforto, nem nós, nem atletas, e com isso a gente espera que, naturalmente, com a força dos atletas e a nossa torcida, que é apaixonada, isso ficou muito claro na campanha do ano passado, e em todos os momentos que o Cruzeiro precisou, a torcida sempre esteve lá, e, aos poucos, tentar reconquistar essa confiança da torcida. Eu acho que eu nem tenho esse direito de pedir isso agora, mas peço, mesmo assim, que eles tenham certeza que a gente vai buscar a excelência no nosso trabalho.
Zé, bom dia. Stefano, do portal Deus Me Dibre. Zé, antes de tudo, bem-vindo a Belo Horizonte, ao Cruzeiro. Eu quero saber, você falou que já vinha acompanhando tanto o futebol brasileiro quanto o Cruzeiro. Você já sabe quais são os problemas desse elenco? Você já identificou o que você vai ter que corrigir para o Cruzeiro poder atingir esse nível maior, para ter que não brigar contra o rebaixamento, por exemplo? E se já identificou, você poderia falar para a gente? Bom, logicamente que você tendo a visão pela televisão é uma coisa, e você conhecendo os detalhes internos, muita coisa é diferente daquilo que você vê na televisão. Mas eu conto com uma equipe extremamente experiente, de pessoas que estão no comando do Cruzeiro, né? É uma oportunidade maravilhosa, seria para qualquer profissional trabalhar com profissionais do quilate do Paulo Autuori, por exemplo, do Paulo André. Conheci o Pedro mais pessoalmente agora, mas capacidade não lhe falta e para tocar todo esse projeto. Então, e acreditar principalmente no elenco. Uma das convicções que me fez vir de que tudo pode dar certo, eu entendo que o elenco do Cruzeiro é qualificado. Lógico que são ajustes que a gente precisa fazer, mas nesse momento eu prefiro deixar essa tua resposta para o momento mais à frente, porque agora a gente vai ter o primeiro contato com os atletas, vai estar dentro do campo, mas acredito muito que tudo que a gente vem planejando para que as coisas mudem aqui no Cruzeiro possam dar certo. Zé, Adroaldo Leal, Rede 98. O Cruzeiro, quando se tornou SAF, o próprio Ronaldo, o próprio Pedro, eles deixaram muito claro o sistema de jogo que eles querem aqui no Cruzeiro, que é um time com muita disposição, muita pegada, um time que sempre busca o ataque, como é o gosto também do torcedor do Cruzeiro. O seu perfil de trabalho, você acha que você se adequa a esse perfil que o Cruzeiro busca, que o Cruzeiro tem buscado aí desde que se tornou SAF? Eu acho que a gente tem que se adequar ao futebol atual, né? Então, não tem como a gente fugir disso. O futebol atual exige intensidade, exige agressividade. Nós temos um grupo, na média, de 25,2 de idade, é um grupo jovem, que eu acho que pode entregar isso ao Cruzeiro. Se em algum momento a gente tenhamos dúvidas que isso possa acontecer, eu não tenho dúvida que isso possa acontecer. Então, a torcida pode esperar que uma equipe organizada, uma equipe que vai estar equilibrada e buscando o gol o tempo todo, como o futebol exige. Logicamente que as nuances do jogo, às vezes a gente não pode esquecer que tem um adversário sempre nos enfrentando, mas naquele confronto de estratégia, sempre a gente vai ter uma estratégia de vencer as partidas. Zé, bom dia para você, Thaís Santos, TV Band. Fazendo um recorte dos seus trabalhos no geral, as suas equipes geralmente são muito organizadas, né? São equipes que fazem poucos gols, mas que têm essa organização. E o Cruzeiro tem um problema sério já de muito tempo, de fazer poucos gols ou de não marcar. Isso é uma coisa que vem tirando o sono da torcida. Queria saber se você já fez um diagnóstico sobre isso e qual seria, de repente, uma possível solução para resolver esse problema aí. Bom, acho que assim como na vida, né, na sua profissão, na nossa profissão, nas dos atletas, a gente precisa ter confiança para executar, né, o nosso dia a dia. Então, acho que o primeiro momento é tentar entender o porquê, os motivos, né? Isso a gente já está fazendo. Você vê os dados que o Cruzeiro propõe, são dados que indicam que a gente cria bastante, então acho que essa não é a principal dificuldade de criar, mas finalizar. Acho que finalização talvez seja um pouquinho mais de confiança, tranquilidade, porque o momento nos empurra para uma certa intranquilidade. E é isso que a gente quer restabelecer no primeiro momento, trabalhar a confiança deles. Eu acho que os recortes que você fez estão certos, mas precisamos respeitar a característica dos elencos que se trabalham. Muitas das vezes, uma defesa forte também vence partidas e campeonatos. É importante, mas, logicamente, que a gente quer melhorar essa produção ofensiva do Cruzeiro. Tenho certeza que, pelos atletas que temos na posição, temos totais condições de fazer isso. Zé Ricardo, bom dia. Opa. Você falou uma palavra importante aí, que é zona de conforto. Eu queria te perguntar o seguinte: o Cruzeiro tem 2 vitórias nos últimos 18 jogos, está 8 jogos sem vencer, e essa semana foram 3 dias de folga, ontem, na segunda, na terça, no domingo também, enquanto o nosso próximo adversário, o Santos, tem programação de treino em até 2 períodos. A gente vê um discurso muito conformista a cada resultado negativo do Cruzeiro. Estamos trabalhando, estamos melhorando, estamos evoluindo,
isso por parte da antiga comissão técnica, por parte dos jogadores. Eu queria saber qual vai ser a sua postura em relação a isso. Faltam apenas 16 jogos, o Cruzeiro precisa vencer pelo menos 6, 7 partidas para poder ficar tranquilo na Série A. Qual vai ser a sua postura em relação a isso, né? Quando as coisas não acontecerem, o tom de cobrança em relação ao elenco do Cruzeiro? Tá, não Domingo. teve. Domingo teve jogo. No próximo domingo. Pô, ainda não teve. Pois é, mas a programação de folga Bom, foi enfim. segunda, terça e domingo agora São 2 também é dias de folga. folga. Desculpa, Diogo, né? Bom, a gente tem profissionais aqui que certamente buscam trabalhar com todas as ferramentas para a gente dar não só carga de trabalho e recuperação, que também é trabalho de forma equilibrada, né? A gente tem um elenco com um número bom de jogadores de trabalho e temos jogadores importantes fora que estão para voltar na competição, para voltar em atividade. Sobre a questão da zona de conforto, eu acho que quem trabalha com futebol não pode nunca estar na zona de conforto, e profissional que exige, que quer excelência, não pode estar em zona de conforto. A forma de a gente se comunicar, a forma como a gente busca ter o tratamento com as pessoas, em momento algum, interfere nas cobranças. As cobranças podem ser feitas de várias maneiras. A minha maneira é uma cobrança séria, uma cobrança frontal aos atletas, normalmente de forma individual, trato individualmente mesmo, para não expor nenhum atleta, e a forma coletiva, na hora que tiver que fazer, a gente vai fazer. E o último jogo, o próprio nosso capitão Rafael falou que quem realmente não quiser a pressão não tem que estar trabalhando com futebol, né? Não tem que estar trabalhando num time gigante como é o Cruzeiro. Então, pode ter certeza que a gente vai buscar isso. Acho que se realmente é uma troca de comando, né? Apesar de ter um trabalho em algumas expectativas muito interessantes que estava sendo desenvolvido, logicamente, se é uma troca de comando, é porque nós necessitamos de uma mudança de postura também. Então, é nesse caminho que a gente vai tentar recuperar aí o Cruzeiro, e, logicamente, que essa escassez de vitórias talvez seja o primeiro objetivo curto que a gente tem pela frente. Zé Ricardo, bom dia. Você falou aí de objetivo curto e o Pedro até falou de colocar o Cruzeiro em um próximo nível. Gostaria de saber de você detalhes do contrato. Se é um contrato tampão até o final da temporada, se é o final da outra temporada, se for um contrato curto, se tem algum gatilho para a sua permanência para a próxima temporada, alguma coisa de metas? Não, nosso contrato é até o final de 2024, mas eu, desde o início, conversei com o pessoal do Cruzeiro. O Cruzeiro teve que a gente traçasse objetivos. A gente tem um objetivo agora, eu não quero pensar em final de 24, quero pensar no objetivo final agora e deixar o Cruzeiro à vontade ao final da construção de 23, seguir os nossos objetivos, aquele que a gente vai estar ajudando a construir, ou mudar as características. Isso é muito tranquilo no futebol, veio muito motivado, entendo que é uma oportunidade de ouro para mim, né, pessoalmente, mas mais do que pessoalmente, eu acho que nossos objetivos têm que ser coletivos. Então, nesse ponto, a nossa construção foi muito tranquila. Não poderia deixar a oportunidade de trabalhar num clube como o Cruzeiro, de conhecer pessoas com as quais eu já tinha o desejo de trabalhar, além de conhecer atletas que sempre foram meus adversários, a maioria deles, e que também tiveram, que me deixaram com a vontade de trabalhar junto. Então, apesar de não estar trabalhando no campo, vinha tendo alguns trabalhos profissionais fora do campo, também alguns objetivos pessoais que estavam sendo resolvidos, mas a partir do momento de uma consulta do Cruzeiro, a gente não tem como negar a expectativa que foi criada em mim mesmo. Eu estou muito feliz, certamente um dos dias mais felizes da minha carreira profissional está chegando ao Cruzeiro hoje. Zé, bom dia, prazer. Pedro Rocha, da Rede Minas, boa sorte aqui no Cruzeiro. Obrigado. Retomando um pouco da pergunta da Thaís, colega da Band, você falou na questão de restabelecer confiança. A gente pôde perceber nos últimos jogos do Cruzeiro que alguns lances foram falta de confiança de alguns jogadores criticados pela torcida em alguns momentos. Como você pretende recuperar, principalmente esses jogadores que são alvo da torcida depois de um empate, depois de uma derrota, e fazer esse trabalho junto a eles? Afinal, você tem um bom histórico de relação nos vestiários, nos times onde passou. Muito obrigado, boa sorte novamente. Muito obrigado.
dos clubes que passei, clubes grandes, com pressão de torcida, como é aqui no Cruzeiro, a gente encara isso de forma muito natural. Os atletas, muitos deles, certamente são cobiçados por outras grandes equipes, então não é a questão da qualidade do atleta, é a questão realmente do momento. O futebol é um meio de que ele é muito cobrado, porque há uma pressão diária, e por isso a gente não pode cair nas armadilhas de quando a gente está num momento bom e não deixar levar por causa disso. Então, o nosso momento é realmente um momento sensível, como todos nós sabemos, e que o papo dia a dia, a conversa do pé do ouvido e também as conversas setoriais e tentar incrementar alguma coisa na nossa estratégia de movimentações ofensivas, nosso equilíbrio que a gente não pode perder. O Cruzeiro tem bons números defensivos, eu acho que são ajustes, mas assim como qualquer empresa, quando um departamento de uma empresa não funciona, o resultado final fica abalado, né? E aqui a gente tem 3 departamentos, vamos dizer assim, defesa, ataque, meio-campo e ataque. Quando um desses departamentos acaba não funcionando na engrenagem de forma 100% integral, a gente tem um resultado final, né? Também não adiantaria a gente estar fazendo muitos gols e sofrendo mais ainda. Então, é um equilíbrio, acho que o futebol, a nossa vida é assim, a gente precisa encontrar esse equilíbrio. A partir do momento que a gente encontrar esse equilíbrio, as vitórias vão vir e eu tenho muita confiança que isso já possa acontecer em breve. Bom dia, Olício, da Rádio Metropolitana. Boa sorte, chegada do Cruzeiro. É o seguinte, Zé Ricardo, quando o Cruzeiro entrou em contato com o senhor para ser o novo treinador do Cruzeiro, diante das equipes que o senhor passou, e a atual situação do Cruzeiro, esse é o maior desafio que o senhor encontra na carreira? Acho que as questões de desafios são temporais, né? Atemporais. A gente precisa sempre estar motivado para aquele momento, né? Então, foi assim em todas as minhas passagens nos demais clubes que estive. Mas aqui, sem dúvida, pelo cenário, você tem razão. O cenário de um gigante se reconstruindo. A gente tem, logicamente, diferenças muito gritantes de orçamento, de investimento em clubes, outros clubes do Brasil. O Cruzeiro, certamente, ele está nesse caminho, o que, nem um dia, nessas 18 horas que eu estou aqui, o que me foi me passado, o que me foi mostrado, não tenho dúvida que o Cruzeiro vai retomar o caminho de vitórias e de conquista, porque não tem como. A força da sua torcida e a estrutura e a seriedade como os processos são levados aqui. E os profissionais que estão à frente de cada departamento, se a gente conseguir fazer com que todas as informações se congruam de uma maneira para fazer tudo funcionar, eu não tenho dúvida nenhuma que o Cruzeiro vai retomar não só as vitórias num curto espaço, né, para que a gente consiga consiga sair dessa situação e colocar o Cruzeiro novamente brigando por títulos grandes, como sempre foi na história do clube. Zé, aqui, Guilherme Macedo, do GE. Globo. Você falou sobre alinhamento, né? Você e o Pedro também, sobre alinhamento das duas partes, e obviamente foi por isso que vocês se acertaram. E o Cruzeiro, desde o início do ano, em alguns momentos, falou, obviamente, no objetivo de ficar na Série A, e em outros momentos até com o próprio Pepa, em busca por uma vaga em competição internacional, e a gente sabe também de metas trabalhadas internamente. E você falou sobre objetivo até o final do ano. É lógico que o Cruzeiro hoje olha muito mais para a zona de rebaixamento, mas qual que é o objetivo esportivo que você chega até dezembro de 2023 aqui no Cruzeiro? Então, é importante realinhar isso, porque institucionalmente o Cruzeiro busca uma vaga numa competição internacional, né? Só que é uma competição de 20 clubes, todos eles competitivos, estruturados. A gente tem visto equipes que estão bem abaixo da gente, vencendo equipes que estão lá na frente, e isso vai acontecer mais vezes, porque é uma competição muito disputada. Hoje, na tabela, o Cruzeiro ainda mantém o seu objetivo alinhado, né? 12ª posição, brigando ali pela vaga da Sul-Americana. Só que a gente precisa sair desse momento ruim que a gente passa, e aí sim buscar. O nosso primeiro objetivo é retomar as vitórias, e, logicamente, que retomando a vitória, voltando à confiança, a gente vai analisando etapa por etapa. Mas, institucionalmente, o Cruzeiro continua com o seu objetivo, que é tentar uma das vagas de uma competição internacional. Zé, bom dia. Gabriel Moraes, do Jornal Tempo.
quando vão surgindo especulações sobre treinadores, vão surgindo os nomes e as dúvidas a respeito da torcida. A torcida sempre se questiona sobre o trabalho daquele profissional. O que o Zé Ricardo pode trazer de diferente para o Cruzeiro? O que a torcida pode esperar de você em relação no comando desse time? Bom, como eu falei na resposta anterior, vejo como totalmente normal a reação da torcida, porque o momento traz essa falta de calma, né, para todo o ambiente. Isso também é a torcida. A torcida, sem dúvida nenhuma, é um patrimônio de todos os clubes, o maior patrimônio. A gente tem muito respeito pelas manifestações. A gente entende que só entregando o trabalho, entregando o rendimento, entregando uma maneira de jogar onde a gente conecta com a torcida. Então, dessa forma, a gente espera ter uma equipe agressiva, uma equipe que compita durante todo o tempo da partida, busque o gol de forma equilibrada, mas de forma constante, e realmente que a torcida possa se sentir representada. Acho que o Zé Ricardo vem para tentar buscar esse objetivo. Estou muito motivado e convicto que posso fazer isso. Como eu falei, temos uma comissão técnica muito competente, não só daquela que veio comigo, mas de todos os profissionais aqui, uma categoria de base que nos alicerça diariamente aqui na Toca, tanto o Fernando Seabra com o Sub-20, como o Fernando Oliveira com o Sub-17. Hoje à tarde já utilizaremos alguns desses meninos, que é uma das coisas que eu acho que vai trazer juventude, energia, passar tudo isso importante para a gente poder estar em ritmo alto diariamente, porque esse ritmo alto é o ritmo de uma partida de futebol atual, a gente não pode fugir disso em nenhum momento. Zé, bom dia, Pedro Mello aqui da TV Alterosa. Primeiro, bem-vindo, né? Boa sorte aí no Cruzeiro. Obrigado. Eu queria te perguntar, você mesmo já elogiou aí o apoio da torcida e a diferença que ela pode fazer. O Cruzeiro hoje vive uma dificuldade tanto de marcar em casa quanto conquistar vitórias sobre os seus domínios. Queria te perguntar aí como é que você enxerga essa situação e o que fazer para melhorar esse rendimento aí no estádio Mineirão, por exemplo. Acho que basicamente foi bem respondido já na pergunta anterior, mas não tenha dúvida que incomoda a todos essa escassez de vitórias, em casa principalmente, onde a torcida está ali mais presente, está ali fazendo a sua festa, empurrando a nossa equipe. Conversei com poucos atletas que estão ali no departamento médico, ainda a apresentação é logo mais, né? Mas tem alguns atletas já no clube e eu senti nesses atletas uma vontade muito grande de sair dessa situação e tenho certeza que a minha chegada vai trazer para eles também confiança, porque minha forma de trabalhar é uma isonomia muito grande, um senso de justiça muito grande, fazer com que eles compitam entre eles. A competitividade ele tem que existir no dia a dia, independente de nomes. A gente tem que fazer com que eles entendam que o Cruzeiro é maior do que todos nós, todos estamos aqui de passagem, e o tempo de passagem de cada um vai depender de muitos fatores, e o que eu posso dizer é que eu vim disposto a não perder essa oportunidade de fazer o Cruzeiro maior ainda do que é. Bom dia, Zé. Aqui, Ana Maria, do Jornal Hoje em Dia. Recuperando um pouco do que o meu colega da Rede Minas abordou, eu queria saber sobre a questão da recuperação do futebol dos jogadores, do Gilberto e do Matheus Vital. Já que você já treinou eles, você acha que o fato de você já conhecer um pouco do futebol deles vai ajudar no desempenho do time? É natural. Eu acho que isso, quando um jogador reencontra um ex-treinador, principalmente quando aquele momento foi muito positivo, como, por exemplo, o Matheus Vital, foi um momento muito importante, né, de subida dele do Vasco, nas categorias de base, ele estava começando ali a surgir no profissional. A gente, num momento até mais difícil do que o Cruzeiro, naquele momento, o Vasco passava por aquele momento, né, e de uma forma muito daquilo que a gente entende que é a necessidade nossa nesse momento, a gente vai conseguindo. Só por coincidência, né, o Matheus Vital, quando eu vou ao Vasco, é o responsável pelo primeiro gol, né? A gente vence o Grêmio em São Januário, e ele que faz o gol da vitória, tem uma ligação muito forte com ele, assim, tinha uma ligação muito forte com ele. Eu acho que é muito provável que a gente consiga recuperá-lo, porque tem muito potencial, e eu confio que isso possa ajudá-lo a reencontrar o futebol dele. Sobre o Gilberto, se a gente fizer um recorte aí algum tempo atrás,
talvez metade, um pouco mais de todas as equipes da Série A que estariam buscando o Gilberto como seu centroavante. Né? Um jogador que sabe fazer gol, um jogador com faro de gol, e eu tenho certeza que vai partir muito mais dele recuperar a confiança para que ele volte a ter as oportunidades e volte a marcar gols. O que depender de mim, eu vou estar ao lado dele, com certeza, porque é o nosso papel, a gente não pode descartar nenhum jogador, são todos ativos do clube, né? E por isso a gente vai dar isonomia de tratamento para todos, e se ele fizer por merecer o seu dia a dia, ele mostrar que que está querendo, vai ser natural que ele volte a jogar, assim como os jovens, né? Minha carreira é marcada por muitos jovens, muita ligação com a categoria de base, tive 16 anos nelas, e sempre falava, o jovem não tem lugar cativo no profissional só porque chegou do profissional, da categoria de base. Mas ele tem aquela energia, aquela volúpia que é muito importante em momentos como esse, para que a gente faça eles empurrarem aqueles que estão acima dele e ele queira mostrar passagem. Não tem cadeira cativa no profissional, mas ele tem ali elementos fundamentais para que façam as coisas acontecerem para ele e para o clube também. Então, eu espero que vou estar aqui no Cruzeiro 24 horas por dia, na Toca, e eu espero que essas conexões sejam feitas mais rápido possível. Já tive uma conversa com o Seabra, terei de novo com ele mais tarde, apesar do jogo importante que ele tem hoje, ele se disponibilizou para passar tudo aquilo de visão que ele tem, é importante. Quanto mais a gente antecipar esses momentos, vão fazer com que a gente se aproxime do ideal. Zé Ricardo, bom dia. Thiago dia. Valu, TV Band Minas. Bem-vindo ao Cruzeiro. Sucesso na sua jornada. Zé, você vem para o Cruzeiro no momento em que a equipe não vence há 8 jogos, a segunda sequência mais negativa na competição. E todo técnico ele vem querendo ter o seu trabalho autoral. Porém, você conhece bem a competição, sabe que daqui por diante, especialmente no segundo turno, os jogos entra um aspecto psicológico, físico muito grande. Quem está lá em cima quer se aproximar do título, o pessoal da parte de baixo quer fugir do rebaixamento. Você entende que, neste primeiro instante, você tem que mais resolver problemas detectados com relação ao vestiário, à confiança, à parte técnica, do que necessariamente colocar a assinatura do Zé Ricardo? Obrigado. Bom, eu acho que um caminho errado que a gente pode tomar é querer mudar tudo, né, dentro do campo. Sem dúvida alguma, eu acho que vai trazer muito mais confusão na cabeça dos atletas e falta de confiança do que a gente trazer ao contrário do que a gente quer. Mas, certamente, algumas coisas a gente vai tentar expor para eles, que tem como estratégia, e construir o melhor Cruzeiro possível, porque eu acho que existem estilos de treinadores e o meu estilo é fazer com que a gente consiga tirar o máximo da característica dos jogadores, né? Então, acho que a gente tem que ter uma visão individual, do crescimento individual, que possam priorizar e potencializar o nosso coletivo, né? Até porque o desequilíbrio tático vai criar o desequilíbrio técnico. Se ele não tiver bem de cabeça, bem de confiança, ele não vai conseguir tecnicamente desenvolver o seu melhor. Eu acho que passa muito mais esse momento, por isso esse momento do Cruzeiro. A gente vê a equipe jogando bem, a gente vê a equipe criando as oportunidades, criando bons momentos, mas na horas, vamos dizer, cruciais, a gente tendo algum tipo de equívoco, e isso aí acaba trazendo sobrecarga a todos nós. Então, o dia a dia vai me dizer muita coisa. Como eu te falei, a gente vai estar 24 horas aqui, com todo mundo disponível, mas eu estou muito convicto que a gente possa fazer o Cruzeiro voltar a jogar bem e vencer as partidas. Zé Ricardo, Samuel Venâncio, prazer, seja bem-vindo. Ô Zé, talvez um dos grandes dificultadores aí de um trabalho é você tentar ser franco, ao mesmo tempo a prática ela precisar de algumas atitudes. Não adianta você chegar e falar que gosta da base, que utiliza todos, que confia em todos, se na prática você acaba não fazendo isso. Você acha que é um grande desafio também, não só seu, de todos os técnicos, para aquele discurso ele ir para a prática também, o que não vinha acontecendo muito aqui no Cruzeiro e talvez ser motivo de muitas reclamações? Bom dia, Samuel. Eu acho que é um grande desafio diário, né? Lidar com pessoas bem difícil, principalmente no meio onde há
tanta exposição, né? Acho que o mais difícil no futebol é você canalizar os objetivos individuais para o objetivo coletivo, né? Fazê-los entender que a busca e o alcance do objetivo coletivo vai trazer brilho e vai trazer crescimento individual para todos eles. Eu acabo relacionando muito esses calciomercados que tem aí, né? Se você vai bem, a tua nota vai subindo e com isso você vai se valorizando. Mas como ir bem se a equipe, se o esporte que é extremamente coletivo como o futebol não está indo bem? Então é difícil, né? A gente espera caminhar junto. Eu tenho, como eu falei, já repeti algumas vezes, eu tenho muita convicção que possa dar certo. Talvez um dos motivos de maior convicção é o elenco do Cruzeiro. Eu acho que o elenco do Cruzeiro tem muito a dar. Lógico que a gente precisa fazer isso funcionar, fora toda a alegria de estar aqui num clube do tamanho do Cruzeiro, como eu falei, de trabalhar com pessoas que eu sempre tive vontade de trabalhar com excelência, acreditar no profissional, no atleta. Eu acho que eles têm tudo tem muita coisa ainda para botar para fora e tudo ainda para mostrar que o Cruzeiro pode ser mais efetivo do que vem sendo.